Muito bom dia, querida, amada, ungida, separada, aquela que se dedica a buscar o Senhor, que tem prazer na lei do Senhor e que nela se deleita de dia e de noite, que é como uma árvore plantada junto à corrente das águas e que no seu devido tempo dá fruto, porque é o Senhor quem te sustenta, quem sustenta a sua vida, a minha vida. Muito bom dia, minha amiga, minha irmã. Você já viu aí o tema de hoje, né, que é como vencer o ciúme. E quando a gente fala a palavra ciúme, é muito comum pensar em ciúme no contexto romântico, do tipo, aquela mulher que fica regulando o homem, onde ele tá, com quem que ele tá falando, o que que ele tá fazendo. E em geral esse é um comportamento motivado por um homem que não tem uma conduta coerente com a escolha, de relacionamento que ele fez. Mas não é o nosso tema aqui, porque o apóstolo Paulo está usando a palavra ciúme no contexto de competição, ou seja, de pessoas que desejam é o ciúme no sentido da inveja, de querer ter, ser, fazer, estar em um lugar que outra pessoa está. Então minha amiga já, ai, prepara o coração e põe o capacete na cabeça, porque o confronto do nosso best hoje vai ser fortíssimo e babado fortíssimo. Porque eu confesso que eu fico, assim, extasiada com as inversões que o apóstolo Paulo, nosso best, faz. O texto de hoje é Romanos 13, versículos 13 e 14, diz assim: Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e ciúmes aqui no sentido da competição. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando como satisfazer os desejos da carne. E quando eu estava lendo, há pouco, eu fiquei assim, claro, quando você vai lendo, vai arregalando o olho, porque para mim qual foi o impacto aqui desse negócio? Ele tá falando: "Vivemos decentemente como na luz do dia", ele tá fazendo uma perspectiva escatológica, a luz do dia é uma referência ao dia do Senhor, o dia em que tudo vai se consumar, em que nós seremos levadas, em que não vai ter mais choro, pranto, dor, tudo aquilo que nós já sabemos. Mas aí depois ele vai dizer que a gente, vivendo no dia, a gente não se envolve em orgias e bebedeiras. E eu tô falando aqui para um público que é predominantemente cristão, então nós não estamos em orgias e bebedeiras. Nós não somos, em geral, envolvidas com imoralidade sexual e devassidão. Mas depois ele vem e fala: "Não se envolvam também em desavenças e em ciúmes". E eu fiquei, tipo: "Caramba, Paulo, que isso, beste? Tu tá comparando a gente aqui, a galera que tá com ciúme, com desavença com o irmão, no mesmo bolo que a galera das orgias, da bebedeira e da imoralidade sexual". E isso vira um conflito muito grande, vira um conflito muito grande, porque mesmo que eu e você, amiga, mesmo que a gente não assuma isso, não tenha coragem de falar isso em voz alta, nós criamos uma espécie de hierarquia para o pecado, de pecados que são mais pecado e pecado que são menos pecado, como se tivesse, vamos usar uma linguagem aqui da educação bíblica para crianças, o pecadinho e o pecadão. É como se fosse assim, as orgias e a bebedeira são um pecado gigantesco. Já a desavença, o ciúme e a inveja não são, isso são traços de personalidade. E as pessoas vão dizer: "Ah, eu sou ciumenta". Elas até conseguem dizer mais: "Eu sou ciumenta", no sentido romântico, né, de ter ciúme do meu cônjuge, do que dizer: "Eu sou invejosa". Ser invejosa já é muito mais pesado. E as pessoas não conseguiriam assumir isso. Mas aqui, amiga, eu fiquei pensando, por que o nosso best falou esse tipo de coisa e colocou a desavença, o ciúme e a inveja no mesmo bolo, ele foi agrupando de 2 em 2, né, e ele colocou as orgias e as bebedeiras, a imoralidade sexual e a devassidão, a desavença, o ciúme e a inveja. E eu fiquei pensando por que ele fez isso. E eu lembrei de uma coisa importante, quando a gente pensa na doutrina do pecado, a gente esquece que o grande problema do pecado não é o que se faz, não é o comportamento que se tem, mas é contra quem se faz. E o pecado é contra Deus. E isso massacra o meu coração por dentro, porque às vezes a gente esquece disso. A gente acha que o pecado está na transgressão da norma, que o pecado está na escolha errada, que o pecado está no ato em si, no comportamento em si. Mas o pecado é o cerne, a essência do pecado é contra quem se faz. Imagina que alguém, num surto de raiva, acaba batendo numa pessoa que está andando no centro do Rio de Janeiro. Aí imagina que essa mesma pessoa vai para um evento diplomático em que tem presidentes de vários países e, num surto de raiva, essa pessoa agride o presidente dos Estados Unidos. O ato em si é a mesma coisa, é agressão. Agressão contra uma pessoa qualquer que está andando no centro do Rio, é agressão contra o presidente dos Estados Unidos. Mas isso vai ser tratado de forma diferente, porque não é o ato em si, é contra quem esse ato foi feito. E é aqui que a gente precisa lembrar do que o nosso Best está falando. Ele está dizendo: "Camila, não é pelo ciúme em si,
Não é pela bebedeira em si, é sobre contra quem você está fazendo. É sobre contra quem você está pecando. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos nos comportar com decência, como se a gente estivesse vivendo em plena luz do dia, ou seja, está todo mundo vendo. Ele está dizendo: vocês não pertencem à noite. Essa imagem da luz e das trevas, ela atravessa as escrituras. Na tradição judaica, a luz é frequentemente associada ao caminho de Deus, enquanto as trevas são associadas ao caminho do pecado, à ignorância, ao juízo do próprio Deus. E esses 6 pecados que o apóstolo Paulo, nosso best, descreve, não são aleatórios. Ele está falando primeiro sobre os excessos, né, e ele vai trazer a imagem da embriaguez, porque no contexto dos romanos isso descrevia as festas, as celebrações, os banquetes. Tudo deles era marcado por excesso, era marcado pela embriaguez. No sentido greco-romano, as festas, os banquetes, eles estavam muito ligados ao excesso de comida, de bebida e de práticas pagãs. Depois ele vai falar sobre a imoralidade e sobre a libertinagem, e a palavra aqui significa koité, a palavra no grego, que significa literalmente leito. É esse contexto que se refere à prática, à atividade sexual ilícita, é a prática sexual que não honra ao Senhor. Talvez você já tenha entrado num conflito aí, né? A prática sexual honra ao Senhor. Vou te dar uns segundos para você pensar. A prática sexual, dentro do contexto do casamento, no contexto previsto por Deus, planejado por Deus, com órgãos sexuais focados em prazer, que o próprio Deus colocou em nós, honram o Senhor, quando feitos de acordo com a intenção, com a ideia de Deus para o casamento. Mas aqui é o contrário. Ele está falando sobre essa sensualidade desenfreada, sobre essa libertinagem, sobre a ausência de domínio moral, sobre uma pessoa que é governada pelos seus próprios desejos. E aqui entrou o meu conflito, que é quando ele falou do conflito, da inveja e do ciúme. E a palavra aqui é contenda, é rivalidade. A palavra aqui é ciúme, inveja. É, e ele e pra gente é como se fosse assim, eu tô falando pra gente porque eu acho que você se identifica. Depois você me manda uma mensagem dizendo se você também se identifica com isso. Que é, a gente foi condicionada, principalmente no contexto religioso, a pensar que a embriaguez é muito grave, que a imoralidade sexual é muito grave. Mas a inveja entra no entre aspas, todo mundo sente inveja. A briga, se alguém briguenta, a pessoa diz: "Não, é o meu temperamento, eu sou assim". Sujeite, minha irmã, minha amiga, sujeite esse temperamento a Cristo. Sujeite, isso não é só temperamento, isso é pecado. Isso é como embriaguez, como imoralidade sexual e como inveja. Ele coloca a contenda e a inveja na mesma lista das obras que pertencem à noite. Ele está fazendo uma distinção aqui entre noite e dia. Ele está dizendo a inveja, a briga, a contenda, o ciúme também pertencem à noite, assim como a embriaguez, a imoralidade e a inveja. Uma igreja pode ser sexualmente conservadora e ao mesmo tempo tá cheia de comparação, de competição, de ciúme, de rivalidade, de contenda. E eu não vou falar da igreja, eu vou falar de mim e de você. Eu posso estar pura sexualmente e cometer pecado de comparação, de competição e de rivalidade. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E aí o versículo 14 vai dar a solução para isso. E ele vai dizer, ao contrário, ou seja, ele está fazendo uma contraponta, ao invés de ciúme, inveja, devassidão, ao invés de revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, Camila, você não vai conseguir se livrar desses pecados que são contra mim, contra o Senhor do universo, sozinha. Você vai precisar se revestir, se vista de Cristo. A palavra aqui é colocar uma roupa. É uma imagem poderosa que o nosso Best está trazendo. Ele está dizendo, como no versículo 12, Paulo tinha dito para a gente deixar as obras das trevas e vestir as armas da luz, ele está dizendo, vista Cristo. Camila, vista Cristo. É o único jeito. E o que me chamou a atenção é que ele poderia ter dito só revistam-se de Jesus, ou revistam-se de Jesus Cristo, mas ele diz revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Ele está, subjetivamente ele está dizendo, quem governa a sua vida, Camila? Camila, quem governa a sua vida? Quem governa o seu desejo? Quem governa o seu corpo? Quem governa a sua vontade, sua cultura? Jesus, ele está dizendo, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Se ele é, a santificação envolve colocar os nossos desejos debaixo do senhorio de Cristo. Inclusive esses que parecem só traços da nossa personalidade. E não são. Porque são reflexo da queda. Porque são reflexo da nossa essência pecadora. Mas nós já temos nova vida em Cristo. E por isso podemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. E depois, no versículo 14, ele vai dizer, não façam provisão para a carne. Ele está falando, é como se ele dissesse, não providencia, não planeja coisas, não prevê coisas que sejam para a carne. Paulo está mostrando que
que não é apenas o momento em que nós pecamos, que esse olhar precisa estar muito antes. Às vezes as pessoas dizem: "Ah, eu caí". O que Paulo está fazendo a gente perguntar, amiga, mas você tinha alimentado a queda antes? Porque a queda ela não acontece de uma hora para outra. Se a gente lembra lá de Gênesis 3, a gente vai considerar que a queda começou com um diálogo com as trevas. A serpente chegou para Eva e perguntou: "O que foi mesmo que Deus disse?" A serpente começou semeando dúvida a respeito do que Deus tinha dito, a respeito de qual era a orientação. E aí a Eva disse para não comer do fruto. E a serpente disse: "É certo que não é assim. É porque o dia que vocês comerem, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal." E a nossa essência, querendo independência, disse: "É isso aí que eu quero conhecimento do bem e do mal. Eu quero ser como Deus." Mas até ela comer, teve um diálogo. Ou seja, até ela cair, teve um diálogo. Ela vinha alimentando a queda antes dessa queda acontecer. O pecado começa muito antes da queda, ele começa com a provisão. Ele começa com o alimento que a gente dá para ele nos nossos pensamentos, nas nossas andanças na internet, nas conversas quando ninguém está vendo, ou só naquela cobiça que está sendo alimentada nos lugares mais escuros da nossa alma, que não estão sendo sujeitados ao senhorio de Cristo. Isso é um perigo para mim e para você, minha amiga. Isso é um perigo para mim e para você. E o apóstolo Paulo está sendo claro nisso. Então, o que diremos, pois, diante dessas coisas? A palavra de Deus desnuda a nossa alma. A palavra de Deus joga luz nos lugares que as pessoas não conseguiriam perceber e não conseguiriam ver. Se alguém fosse olhar para mim e dizer: "Camila é uma bênção, uma legítima cristã", mas diante da palavra de Deus, ela vai como água entrando em cada cantinho da nossa alma e dizendo: "É aqui, ó, eu quero mexer em tudo em você." Amiga, compartilha esse áudio com alguém. Compartilha esse áudio com uma amiga, com uma irmã, com uma filha, com a sua mãe, com alguém da igreja. Uma mulher ou um homem, não tem problema, os homens também podem ouvir, apesar do nosso tom ser super feminino e amigável aqui. Se inscreve nesse podcast, se inscreve para que você consiga receber os episódios, para que você não perca nada. E se você quiser me contar como está sendo sua experiência, pode me mandar mensagem, vai ser uma honra te ouvir. E nunca esquece, minha amiga, que nele, somente em Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.